Olá, Vera, tudo bem? Hoje Tudo em ordem, Fabi? nós vamos fazer um bate-papo com para você se apresentar para todo mundo, porque a gente já te conhece, já te admira, já te louva, mas a gente Nossa, precisa compartilhar com todo mundo. Para quem não sabe, a Vera Calvila é uma das fundadoras da Associação Brasileira de Alzheimer, da FEBRAS e da 50 Mais Ativo. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela até aqui e como ela marcou o nome dela na história da gerontologia e do Alzheimer no Brasil. Sem exageros nenhum, a gente pode falar que ela está com certeza na história da gerontologia e do Alzheimer no Brasil. Então, Vera, muito bem-vinda. Eu quero que você se apresente do seu modo agora. Você recentemente publicou um texto, né, na revista do Espaço Longe Viver, na revista Longe Viver, em que você faz um relato dessa sua trajetória profissional, misturando com a sua história de vida e história política, né? Quando você fala que você é baby boomer. E eu acho que é importante a gente fixar aí essa história no tempo, no espaço, e como uma coisa que nos trouxe até onde nós duas hoje estamos juntas. Então, começa contando da Vera Calvila pra gente. ah, obrigada, Fabi. Vocês vão perceber depois, com o tempo, que a Fabi representou um ponto muito forte da minha vida, né? Mas, de fato, a gente pensando assim, vendo todo esse monte de cabelo branco e falando fundadora da Associação Brasileira de Alzheimer, começa a bater assim um sinalzinho, nossa, faz tanto tempo, né? Faz tantos anos, né? Mas, de fato, faz um bocadinho de tempo, sim. A Abra já está com seus 30 anos e eu fiquei na gestão, não só, não diretamente na gestão, mas de uma forma ou de outra. Foram durante todos os dias da semana, durante todos os meses, eram 8 horas diárias dentro do escritório da Associação Brasileira de Alzheimer, atendendo, conversando com os familiares, mexendo em toda a parte administrativa, cuidando para que a história da Brasa ela ficasse cada vez mais confirmada e registrada. E o que me levou a escrever esse histórico que a Fabiana estava falando foi exatamente isso. Depois de 27 anos, eu comecei a perceber que a Associação Brasileira de Alzheimer não estava mostrando tudo aquilo que ela veio e como ela veio desde 91, né? E aí eu comecei a pensar, procurei bastante, fui dar uma olhada nos sites, tudo isso, e faltava muita informação. E eu acho que uma associação que ela é criada, que ela é formada, que ela existe até hoje, é porque alguma coisa de positivo ela tem. E principalmente em homenagem ao meu próprio pai, que foi por causa dele que acabei participando da fundação da Associação Brasileira de Alzheimer, mas principalmente por causa das pessoas que me acompanharam desde é que eu sentar e escrever. E aí você vem aquela, como é que eu vou escrever isso? Até onde que eu vou lembrar? Que documento que eu tenho? Eu não tenho quase nada, porque toda a história da Brás, tudo aquilo que era dela, ficou nos computadores da associação que não estão comigo. Então eu tinha pouquíssima coisa. Vocês lembram da época do disquete? Então eu tinha alguma coisa em disquete, só que agora os computadores não têm entrada para disquete. E também não tem como passar isso, transformar isso de uma outra forma, né? E aí eu comecei a buscar na minha memória, e aí eu tenho uma ajuda bastante grande da Fabi, que ela ficou insistindo e cutucando para eu ir lembrando as coisas, e fui lembrando, e acabei escrevendo. Foi um texto longo, vocês vão ver depois, se vocês quiserem, na a revista Longe Viver, ela publicou integral, todinho, e vocês vão ver que os textos estão esparsos, né? Mas desde 91, quando a gente fundou a associação, e aí estava junto o doutor Norton Sayegh, foi quem trouxe a história de uma associação semelhante à que existia em outros países, e depois de uma conversa muito grande que ele teve com Lilia Mendonça, do México, ele trouxe e resolveu formar a associação aqui no Brasil dentro daqueles moldes.
E a gente também tinha, naquela época também já existia a ADI, que é Alzheimer Disease International, desculpe, e aí ela foi orientando das associações como é que elas deveriam ser formadas. E aqui no Brasil, vários profissionais participaram, muitos profissionais que vocês conhecem desde já. A gente tem o Dr. Paulo Bertolucci, tem o Dr. Wilson Jacó, tem o Dr. Garcês, ele já é falecido, o Dr. Milton Borzoni já falecido, mas são pessoas que têm uma representatividade muito grande, tanto na área da geriatria como na área da neurologia. E juntos, e ali a gente familiar, e para nós foi um começo assim muito bastante assim emocionante, porque a gente estava se colocando no mesmo patamar, do mesmo lado, do mesmo jeito que os médicos. Então, para nós era um negócio assim, nossa, nós temos que fazer isso daqui funcionar. E foi. E aí teve assim várias pessoas que hoje já não estão mais conosco, mas a gente tem Fernanda, a gente tem a Leia, a gente tem a Adélia, sim, continua atuando bastante, mas são pessoas que tiveram uma força muito forte dentro da Brás. E aí foi, Fabi. Então, aí a gente tem todo o histórico, e daí começam a surgir várias coisas que a gente vai lembrando um pouco, né? Quando a associação ela foi criada, no dia da oficialização, o Dr. Norton disse que aquele era um lançamento, uma primeira sementinha de uma atividade que o familiar cuidador tinha que estar tomando pé e levando para frente, e que eles ficariam juntos, teria toda uma equipe de profissionais que ficariam juntos para dar todo o respaldo científico. Tanto é que, pelo menos nos 27 anos que eu fiquei na associação, a gente, o familiar cuidador, enquanto leigo, a gente não mencionava nada sobre diagnóstico, sobre medicamento, nada disso, porque isso era a função do médico. O que a gente podia fazer era aquilo, o nosso dia a dia, ouvir o cuidador, conversar com o cuidador, e aí foi muito bom. Então, nessa primeira vez, desde a fundação até meados de 94, 95, eu fiquei na diretoria nacional enquanto tesoureira. Não sei por quê, e não sei do que tesoureira, porque não existia nenhum tipo de verba, né? Era recém-criada, nada disso. E a Brás, ela, como é uma ONG, ela também estava sempre com caixa meio que, não no vermelho, mas estava sempre no zerado, né? E depois, em 95, quando venceu aquele mandato que aquela diretoria inicial tinha proposto, de ficar toda junta, o Dr. Norton passou para ser diretor científico e eu assumi a presidência da Abras Nacional. E aí era aquilo, né? A gente tem pessoas com Alzheimer no Brasil todo. A gente tem familiar cuidador no Brasil todo. Como é que a gente ia fazer para que as informações chegassem nessas pessoas? Então, começamos com grupos de apoio. Aqui em São Paulo, a gente começou com um grupo de apoio. O primeiro foi no meu escritório. Eu tinha um escritório ali na Paulista, e a gente começou por lá. Foi bom, porque depois os meus sócios e funcionários também começaram a ouvir um pouco mais sobre a doença de Alzheimer. E isso a gente sabe, né? Que sempre leva para uma pessoa e para outra vai levando, né? E depois a gente conseguiu que a igreja de Moema abrisse espaço para nós. E quando ela abriu espaço para nós, foi uma coisa muito boa. Só que deixou de ser um grupo de apoio para ser quase que um congresso de 80 pessoas. E aí, aquela ideia nossa de deixar o familiar cuidador falar, começou a não ter mais condição. E foi a hora que nós começamos a abrir os grupos de apoio para os bairros, então, Zona Sul, Zona Norte. Na Zona Sul, nós começamos a ter três grupos de apoio, Zona Norte, dois, na Zona Oeste, dois grupos também. Depois, no centro, nós tínhamos um só. Qual mais que faltou? Norte, Sul. Bom, nas 5 regiões de São Paulo, nós tínhamos grupos de apoio. Isso aqui na cidade de São Paulo. E, simultaneamente, nós começamos a abrir espaço também para outros municípios de São Paulo. Então, começou alguma coisa com Santos, Campinas, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, Votuporanga, e aí a gente foi abrindo o leque do Estado. Só que o Brasil não é só São Paulo.
E a gente começou também a abrir espaços para as outras regionais de outros lugares. Então, foi a hora que começou com Paraná, com Minas Gerais, com Rio Grande do Sul, com a Bahia. Muitos desses acabaram dando uma diminuída e depois de alguns anos retomaram. Hoje eu sei que em 2017, quando eu saí da Brás, a Brás já tinha unidades em praticamente todos os estados do Brasil. E grupos de apoio também era uma quantidade bastante grande, se não me engano, nós estávamos em 2017 com 90 grupos de apoio pelo Brasil todo, né? E aí foi indo, algumas particularidades. Vera, você conta no seu texto, né, no seu relato, que tudo começou em 85. Veja, 1985, eu tinha 5 anos. E acredito que muita gente que hoje atua na geriatria, na gerontologia, na neurologia, nem tinha nascido ou era criança como eu, né? Então, assim, é a história do Alzheimer. Nessa época, no Brasil, era outra, não se falava tanto na doença. Então, conta pra gente um pouquinho como é que era esse cenário em 1985, quando você ouviu a primeira vez essa palavra estranhíssima chamada Alzheimer, o que que você pensou? O que que você tinha de locais para buscar informação? Bom, em 85 ainda eu não ouvi a palavra Alzheimer, né? O que aconteceu é que meu pai fazia uma série de tratamentos e alguns médicos, principalmente o médico, o clínico, ele virava para mim e falava assim: olha, teu pai tem alguma coisa que eu não estou conseguindo saber direito o que que é. Eu tenho conversado com alguns colegas meus que estão dizendo que tem pacientes também que apresentam algumas particularidades que teu pai está apresentando e que a gente está tentando buscar o que que é. Em 85 não se falava nada sobre nada, né? Eu nem sei o que poderia ser, o que poderia estar sendo considerado em Naquela 85. época era esclerosado, Naquela né? época, Ficou esclerosado e era uma a coisa gente, típica de velho. a gente chamava tá esclerosado, tá caduco, porque era um comportamento, aquele comportamento de que esquecia tudo, misturava tudo, não falava direito o nome das pessoas, se fazia algumas coisas tipo perder no tempo e espaço, então algumas coisas que a gente falava assim, pô, agora já caducou de vez, né? E na verdade não era isso. Então isso foi indo. Quando foi em 85, logo depois da colocação de um marca-passo, aí sim, todos esses comportamentos eles começaram a ficar muito mais, alguns deles muito mais agressivos, inclusive, e foi a hora que eu consegui descobrir um geriatra. Mas esse descobrir um geriatra foi muito complicado, porque eu trabalhava na área de saúde, tinha contato com vários médicos e não conseguia descobrir nenhum médico que pudesse atender meu pai. E nessa época também eu atuei num pronto-socorro de um hospital bastante conhecido, que agora não existe mais, mas na época era bem conhecido, e quando ele recebia algum paciente que tinha esse tipo de comportamento, a gente chamava o pessoal do Prates. Prates, naquela ocasião, ele era um lugar onde você colocava as pessoas com esquizofrenia ou com algum comportamento muito agressivo, elas eram colocadas, e o pessoal chegava com aquele, ah, sabe aquele avental branco que coloca na pessoa e restringe todinha? Isso foi lá em 85, estava em 85, 88, por aí. Eu não queria meu pai nisso de jeito nenhum. E eu comecei a buscar e, de repente, descobri. Eu tinha um amigo arquiteto, a gente trabalhava muito na parte de desenho de hospital, que era a minha área, né? E ele falou: eu conheço um geriatra que está desenhando a clínica e ele está procurando fazer um negócio muito bom, onde os pacientes vão jogar, vão fazer uma série de atividades. Então, por que você não tenta? Falei: "Bom, vou lá tentar, né?" Fui e tentei, e foi quando meu pai foi atendido pela primeira vez. Ele estava num dia bastante agressivo, meu irmão teve que me ajudar a levá-lo, né? E aí o médico falou: bom, a gente vai dar uma determinada medicação e aí ele vai estar bem, no dia seguinte você me liga. No dia seguinte eu liguei para assim, não adiantou nada, ele continua agressivo, isso, aquilo. Então, vamos trazer. Levei de volta, ele falou: vamos institucionalizar durante um tempo. Teu pai está com uma quantidade imensa de medicamento e a gente vai tirar. Eu já me assustei, eu falei: não dá para tirar, né?
ou se tira, o senhor vai ser responsável pelo que acontecer com ele. E aí se foi. Nesse ponto, meu pai ficou 3 meses institucionalizado, e foi aí que eu comecei a ouvir a palavra Alzheimer. Não que o médico me deu o diagnóstico certo, logo de cara, ele foi me dar o diagnóstico depois de uns 3 meses, mas eu estava convivendo com as famílias por ali, estava vendo, e aí comecei a me interessar e perguntar para o médico sobre material. Só que não tinha nada, Fabiana, nada. O que tinha sobre Alzheimer era para o profissional, ou principalmente para o médico, para a enfermagem um pouco, mas nada, você não tinha nem material para fisioterapeuta, para terapeuta, mesmo porque a gente nem sabia da existência desses profissionais no atendimento Alzheimer. E foi a hora que eu comecei a pegar esse material e começar não é traduzir, é adequar esse material para aquelas pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que eu e não estavam conseguindo ter nenhum tipo de informação. E naquela época não existia ainda o Google, aliás, eu acho que não existia nem internet naquela época, né? O primeiro celular, ele foi em 95, não é isso? Alguma coisa assim. É, por aí, com Então, certeza não tinha internet, nem internet, nem Google, nem Google nada, Tradutor, nem nada nada, disso. nada, nada, nada. Era gente mesmo. E assim foi indo. E aí foi indo, foi quando eu comecei a entender mais o que era Alzheimer. E assim, você entender, você nunca entende direito uma doença, né? Você não consegue aceitar. Mas como meu pai já estava um bom tempo com a doença de Alzheimer, e aí conhecendo a doença, você começa a lembrar de alguns fatos anteriores, você fala, bom, então naquela época, quando ele fez isso, é sinal que já tinha alguma coisa da doença, mas ninguém sabia o que que era. Então, já era alguma coisa que ela já vinha mostrando, né? E aí foi, Fabi. Então foi desde essa época que eu tive o meu primeiro E contato. E, de nessa fato, época que vocês fundam, ficou claro para mim, né? Imagino que para todos, o quanto os familiares precisavam dessas informações e desse apoio, o quanto era uma novidade para todo mundo. Mas como é que era a própria comunidade médica? Era necessário dar treinamento para os médicos para que eles começassem a aprender mais e a diagnosticar e saber como identificar. Isso já vinha da própria comunidade médica e nos congressos deles, eles estavam conseguindo se atualizar, ou a associação teve também um impacto importante para os profissionais da área da saúde? eu acho que eu tenho a impressão que nessa época, acho que até 94, deixa eu só fazer uma continha, 94 foi a primeira medicação, eu acho que mais ou menos até 96, 97, você não tinha assim uma quantidade muito grande de profissionais que atuassem nessa área do Alzheimer, porque ela era muito desconhecida para todo mundo, sabe? Quase que não se falava. A primeira medicação, ela surgiu em 94, foi o Tacrina. E o Tacrina não era uma medicação adequadíssima ao tratamento do Alzheimer. Ela trazia uma série de intercorrências e ela ficou pouco tempo no mercado atendendo a pessoa com doença de Alzheimer, né? Depois surgiram outras, logo em seguida veio o Exelon, e depois que foram, e mesmo assim, se você contar de 94 para cá, nós temos pouquíssimas coisas, pouquíssima medicação para Alzheimer. E também em relação à parte médica, o médico começou a. Eu acho que eles começaram assim, a buscar mais informação, porque para eles era uma incógnita. Então, que doença é essa que eu não consigo tratar? E com outro agravante, se a gente sabe que cada paciente de Alzheimer responde de um jeito diferente. Você não tem um padrão, não é todo mundo que tem o mesmo jeitão. Então, como é que, para o médico, como é que ele consegue? Se ele tem 3, 4, 5 pacientes com Alzheimer, cada um desses 5 de uma forma diferente, como é que ele consegue pensar e colocar um tratamento para todos eles? Eu não sei se é desse jeito que a cabeça do médico pensa, não sou médica, não faço ideia. Mas eu acho que se fosse comigo, eu ia pensar, caramba, podia todo mundo fazer a mesma coisa, né? Ser do mesmo jeito, que assim ficava mais fácil de tratar. Mas não é. O que eu sei, Fabiana, é que dentro da associação a gente tinha um telefone
que não era ainda o 0800, e esse telefone a gente atendia a ligação do Brasil como um todo. E eu me lembro que muitas vezes eu atendi ligação de médicos daquelas cidades que existia ele e mais um profissional, ou então era ele para atender a cidade como um todo. E ele falava, minha filha, e eu me lembro muito bem de um senhor, e ele falou, minha filha, você me ajuda, porque aqui está tendo uma porção de gente perguntando alguma coisa para mim, eu não estou fazendo a mínima ideia, o que você tem de material para você me mandar? E aí, nessa hora, a gente, graças a Deus, a gente sempre teve um apoio muito grande dos profissionais médicos, assim, perto da onde eu estava, e aí era a hora que você falava assim, me ligava, era ligado, não era WhatsApp nem e-mail, era ligado, e por favor, me manda um material. E aí eu separava o material, a gente pegava o motoboy, colocava no correio, foi tudo muito hoje. Quem está ouvindo, se você tinha 5 anos em 85, por aí, em 95 você estava com 10 anos. Então, não, 10 não, 10 anos, vai. Não, 15 anos. 15 anos. Mesmo assim, quando eu estou falando que eu pegava, eu ia buscar o material para levar para o outro médico, xerocava, colocava no envelope, ia até o correio e despachava. Você deve estar pensando, gente do céu, isso daí deve ter sido assim há 3 séculos atrás. Mas foi assim que a gente começou. Era pegando o material e mandando o material para aquelas famílias que precisavam de informação. Era tudo xerocado e colocado no correio. Foi desse jeito que a gente começou. Era assim que a gente informava. A tecnologia evoluiu bem e nos ajudou muito em muitos aspectos em relação a isso, né? Demais da coisa, demais da coisa. Não resta a menor dúvida que sim. Então, Né? até agora a gente falou da sua trajetória de primeiro teu pai diagnosticado com essa doença que era ainda super desconhecida, que vocês tiveram que. E você só teve acesso a esses materiais que você fala que você começou a produzir, porque também você trabalhava na área da saúde, você é administradora hospitalar. Imagino que o público leigo não teria acesso a esse material tão facilmente. Eu acho que a minha sorte, Fabi, foi ter conseguido conhecer médicos que, Que eram olha, referências. desculpe os médicos que estiverem ouvindo, ou se tiver algum ouvindo, mas era um médico que não, que me olhou de igual para igual. Então, ele percebeu a dificuldade, ele não ficou naquele que a gente sempre brinca, desculpe, doutor, mas a gente sempre brinca, porque isso até hoje existe, né? O médico nesse patamar e o familiar aqui. Então, ele conseguiu descer no mesmo nível que eu estava, e isso não foi um médico, foram vários médicos que me ajudaram nisso. Vários médicos. E vários médicos que até hoje me ajudam. Uma pessoa que hoje me ajuda assim desse ponto que eu falo, me traduz isso, é a doutora Sibeli Diniz. Né? Então, eles conseguem chegar no mesmo nível que o familiar cuidador. E eles conseguiram, e por causa disso eu tive. Né? E abrindo algumas portas, né? Vai na Bireme, vai em tal lugar que você consegue material, vai em tal... Porque dentro da administração hospitalar, Fabiana, a minha área de atuação era administrativa e financeira. Não tinha nada a ver com doença. O de doença tinha o que eu queria saber, quanto custava a cirurgia, quanto era o custo de um parto, quanto é que estava o preço da medicação comprada de tal e tal e tal fornecedor, e isso aqui dentro da administração. Mas dentro do Alzheimer foi a hora que eu tive essa ajuda muito grande. Muito bom, muito interessante. E aí, foram 27 anos à frente, não como diretor em todos esses anos, mas com uma posição muito importante, que eu sei que eu acompanhei aí os últimos anos dos 27, né? E você, como realmente a cabeça, tanto de muitas regionais, quanto da nacional, e coordenando tudo e controlando tudo ali no pulso firme, né? Desses 27 anos que a gente não pode ignorar, não pode esquecer a sua importância na construção. Você no começo falava sobre a Abras construiu e está aí até hoje. Então, assim, se ela não tivesse sido construída com pilares de sustentação, né, com uma fundação forte, com certeza ela não seria uma instituição que existiria até hoje.
Então, você conta para gente agora como é que foi passar a Abras, como é que foi você juntar a Abras às outras associações que foram sendo criadas nesse interim, também voltadas para os familiares e para os cuidadores, dentro da FEBRAS, da Federação, como é que é? Federação Brasileira de Alzheimer. Brasileira. É. O que acontece é que, assim, desde 92, ah, logo após a oficialização, formalização da Abras, nós entramos com um pedido junto à ADI, que é o Alzheimer's Disease International, que realizava eventos, congressos anualmente, juntando as associações de todos os países que eram ligados a ela, que eram filiados a ela, e a gente pedia a filiação do Brasil através da Abras. Só que nesse tempo existia a Paz, e a Paz ela tinha a atividade somente no Rio de Janeiro. A Brasa ela já estava estendendo já pelo restante do Brasil, principalmente na costa do Brasil, na costa brasileira. E aí foi, e eu não esqueço, a gente sempre pedindo para a DI isso, e eu não esqueço que uma vez, um dos congressos internacionais, em 95, foi feito lá na Argentina, a diretoria, o board da ADI, eles nomearam um interventor californiano que falava um pouco do português, para estar junto do Dr. Jacob Guterman, que na época era o presidente da Paz, e comigo, para a gente polir as arestas. Então, eles, como a Paz também pedia a filiação do Brasil pela a Paz, eles julgaram que estava existindo uma briga entre nós. E foi a coisa mais interessante, porque pegou tanto o doutor Jacob como eu de calça curta, né? A gente não fazia ideia de que ele estava achando, e foi interessante, porque o próprio interventor californiano, ele falou, mas vocês não estão brigando? Não, brigando por quê? Não, então não tinha nada. E aí a gente explicou o que estava acontecendo, e aí ele explicou para nós que, na verdade, só podia ser uma associação por país. Então, você tem, por exemplo, se não me engano, o próprio México, não tenho certeza, ele tem mais de uma associação de Alzheimer, mas vincula somente uma que representa todas do país. E aí, o que foi? Voltando, saindo da Argentina, voltando para o Brasil, a gente fez uma reunião no aeroporto de Congonhas, lá na lanchonete. O doutor Jacó veio do Rio, eu fui encontrar com ele. Nós montamos toda a estrutura do que seria a FEBRAS, Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, que teria o intuito de representar o país junto ao organismo internacional. E aí juntou a Paz e mais a Abras, fizemos as duas. Naquela época só tinha duas associações. Hoje eu sei que a FEBRAS tem outras associações que eu não acompanhei. Acompanhei, assim, a fundação de algumas delas, mas não oficialmente. Elas estavam ainda bem no caráter, assim, oficioso, né? E aí ela veio. Então, vem fazendo uma atividade que eu particularmente sinto que essa atividade que a FEBRAS faz hoje, ela está de encontro com aquilo que a Abras faz, ela saiu um pouquinho daquela sensação de representar o Brasil fora do país, e enquanto que as associações internas elas deveriam continuar tendo a sua vida ativa, individual, e aí foi, então, naquela ocasião, existiu isso da fundação da Federação Brasileira de Alzheimer, mas por causa dessa exigência de você ter uma única associação representando o Brasil. E isso foi muito bom. Então, desde 92 eu acompanhei eu fui acompanhando os congressos internacionais de Alzheimer até o ano de 2000 e 2001, se não me engano, e foi interessante, porque em 93 o congresso foi no Canadá. E tinha os estandezinhos, eles separaram umas mesas para que os países pudessem mostrar aquilo que eles estavam fazendo. E lógico que a América Latina tinha que ficar ali toda junta, porque a gente era meio barulhento, né?
E eu estava do lado da Argentina e era impressionante como ainda o pessoal, naquele tempo, o pessoal confundia as nossas cidades, né? Buenos Aires, capital do Brasil. Então, uma coisa que eu sempre fiz em todos os congressos até 2001 era levar um mapa do Brasil. Porque o mapa do Brasil você mostrava onde que estava a sede da Brás Nacional, que era São Paulo, mas você mostrava que existia uma unidade lá em Belém do Pará. E de Belém do Pará para São Paulo era uma distância que praticamente o pessoal conseguia quase que cruzar com os países da Europa, para eles entenderem que nós tínhamos dificuldade, porque ainda naquela época o que existia era o correio, e era o correio levando as coisas. Então, era bem, foi bem interessante ah, mostrar esse tamanho do Brasil. E aí o pessoal começou a entender que, de verdade, era tudo um pouco mais difícil, né? Geográfica do Brasil é muito grande, né? Então É, dificultava por isso e a nossa realidade socioeconômica também, que eu acho que é um grande entrave aí para que a gente eduque a população ao cuidado e ensine, né? É, Vera, aí teve a criação de uma coisa que eu peguei quando eu entrei na Abraças em 2005, 2004, sei lá, que era o 0800, que inclusive nós, que éramos voluntários, ficávamos alguns dias lá para atender o 0800 lá na sede, né? E que era uma grande escola, mas ao mesmo tempo, às vezes nos trazia uma grande agonia, porque a gente atendia ligações da qual a gente não tinha muito como ajudar aquela pessoa, por ela estar muito longe, ou por ela não ter médico, ou por ela não ter um suporte de saúde pública adequado para que pudesse, de fato, ajudá-la. Mas eu acho que o 0800 foi uma coisa muito importante naquele momento, com a tecnologia possível daquele momento, e que acho que marcou a história da Abras e também a nossa história, porque a gente atendeu muita coisa diferente, né? foi, Conta um foi. pouquinho para a gente a questão do 0800. Pois é, eu não me lembro bem a data que a gente conseguiu oficializar o 0800, né? Mas eu me lembro bem que foi uma briga muito grande que eu tive com a antiga telefônica naquela época, que o 0800 você tinha que ter o 0800, 55 porque era Brasil, e depois quatro outros números que você escolhesse. E eu queria o 1906, porque 1906 foi o ano em que a doença de Alzheimer foi oficializada como doença de Alzheimer. E eu queria, porque queria de qualquer jeito, enfim, conseguimos. E aí você tem que começou fazendo todo um manual, o que que você vai explicar? Você vai atender o telefone, mas vai colocar o quê? Porque eu também não conseguia ficar sozinha atendendo o 0800 e mais todas as outras coisas. Então, nós tínhamos muitos voluntários, você foi uma delas, né? Só que nessa época já tinha o 21 de setembro como Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Depois ele passou para o Dia Internacional e Mês Internacional da Doença de Alzheimer. E nesse 21 de setembro, um pouco antes, a gente já começava a receber mais informações, mais pedidos de orientação e aumentava um pouco mais o número de ligações. Então, quando você está no escritório, que você chega a atender 40, 50 ligações por dia, é um volume alto de ligação. E as nossas ligações, a gente sempre, pelo menos os treinamentos que eu fazia com o pessoal, era pedir para o pessoal esgotar até o último ponto de informação e acolher o máximo possível aquele cuidador. Então, as nossas ligações, elas tinham ligações que demoravam 30, 40 minutos. E eram ligações assim de telefone, não existia o celular, a gente não usava tanto o celular, então eram ligações e longe. E aí a gente teve uma temporada que a ligação ela veio um volume muito alto, a gente começou a perceber que no período da noite, finais de semana, a gente recebia uma quantidade de trotes imensa. Aí a gente reduziu para o horário comercial, das 9 às 18, e final de semana, sábado e domingo, ele não funcionava o 0800. E assim foi, e nesse ponto as regionais também já estavam mais estruturadas e começavam a fazer divulgação de atividades. E a gente também sempre
insistiu e a gente sempre teve uma atividade especial no dia 21 de setembro. Então, uma regional fazia uma passeata, a outra fazia um workshop, ou então a grande quantidade eram passeatas, eram caminhadas que a gente fazia, em grande parte das regionais. Então, eram atividades que elas eram divulgadas. Graças a Deus, a gente também sempre tinha um jornalista voluntário que ele se dispunha a estar divulgando e publicando e levando para a mídia. Isso foi aumentando, até que uma vez, um ano, a gente começou e nós tínhamos, no 0800, nós tínhamos 8 aparelhos ligados no 0800. E eu tinha 9 voluntários. Num espaço pequeno, que era um corredorzinho, e que as meninas trabalhavam direto, das 8h30 da manhã até às 7 horas da noite atendendo. Nós recebemos uma média de entre 250 a 300 ligações por dia. Então, aquela temporada foi terrível. Mas o problema não era você atender a ligação, era você procurar ter informação do que aquele, dos vários municípios do Brasil podia oferecer, que você podia a informar aquela pessoa que estava. E um outro detalhe é a gente trabalhar também e dar o apoio para o nosso voluntário. Você falou que você aprendeu muito, mas eu tenho certeza que, do mesmo jeito que eu, você também teve alguns momentos e você voltou para tua casa com aquela sensação de impotência total, de não ter conseguido atender aquela família naquela necessidade que ela tinha. Não porque não tivesse recurso médico, ou recurso para medicamento, ou recurso financeiro, mas é porque ela precisava desabafar. E a partir daquele momento, Fabiana, eu acho que foi a hora que nós começamos a ficar muito mais juntas, porque nós tínhamos a mesma visão de olhar o cuidador como sendo uma pessoa carente de ouvido, sabe? Carente assim de colo, de apoio. E a gente começou a direcionar muito a nossa atividade para isso. Então, eu fiquei muito mais voltada em atender a família no sentido de dar esse colo, de falar, de ouvir, porque a gente sabe a necessidade que ele tem de estar falando. E com a gente, a única pessoa, você sabe muito bem que às vezes ele não tem a mínima condição de falar com a família, né? Então, ele tem que pegar uma pessoa que esteja ouvindo e conversando com ele. E assim foi o Nessa 0800. O 0800 funcionou até 2017, continuando atendendo, aí já com uma quantidade menor de ligações, porque É, aí sim você já 2017 a tinha, gente já tinha e-mail, já tinha outras já tinha o formas de Google, tudo isso? comunicação, mas 2000, quando começou, embora já Não, tivesse, ainda não era tão não. comum, ainda mais nos municípios mais distantes, porque a É. gente atendia nesse 0800 ligação de cidades do Acre, do interior de Roraima, cidade que a gente nunca Cidade que você tinha não ouvido pensava falar. nem que. Mesmo 2017, já com internet, com e-mail, com o Dr. Google, com tudo isso, você ainda tem, como você tem ainda hoje, pessoas que não têm acesso ao celular. O celular ele está em todas as famílias do Brasil, lógico que sim, mas normalmente você tem algumas famílias que o celular está na mão mais ou do adolescente ou de alguém que trabalha. Aquela pessoa que está sozinha cuidando, dificilmente ela fica com o celular o tempo inteirinho na mão dela. Ou quando ela fica, nessa hora de quando ela fica, que ela precisa ter uma informação rápida sobre aquilo que ela tem. E eu acredito que o cancelamento da linha 0800, ela deve ter deixado algumas pessoas assim, um pouco mais desabrigadas. Nos dias de hoje, até acho que talvez ela não faça tanta falta, porque o WhatsApp supre muito, né? O que talvez seja necessário é ter para onde contatar, né? Ter alguma forma de contato que a gente É, tem hoje na 50 Mais, por exemplo, a gente tem os nossos grupos de apoio sim. presenciais e virtuais, e que é uma das formas também. Tem mais duas coisas nesses seus 27 anos de Associação Brasileira de Alzheimer que eu acho que a gente tem que falar. São as duas edições do livro, Você Não Está Hum, Sozinho, e você
como é que é o segundo mesmo? Meu Deus, que até eu que escrevi o capítulo. Você, você continua. Não, Tá não, até você não atrás de está você. sozinho. Você não está sozinho, nós continuamos com você. Nós continuamos com você. Isso aí. É, nós continuamos com Me deu você. branco. Isso. Então, conta para nós como é que foi, assim, essas duas edições de livro, reuniram os maiores nomes da geriatria, da gerontologia, né? É multiprofissional, é também com relatos familiares. A gente tem na primeiro a Ione, na capa, que é uma É, pessoa queridíssima, né? Que era uma familiar, assim, que teve uma atuação impecável. Conta pra gente como é que foi reunir você e o Dr. Paulo Canineu, que a gente gostava e admirava tanto que perdemos ele ano passado, né? Como é que foi você e o Dr. Paulo Canineu juntarem essas pessoas em dois momentos distintos para fazer as duas edições do livro? em relação ao livro, eu não me conformava da gente não ter um material nosso, com a experiência nossa, escrito para nós, para o povo brasileiro, para aquele cuidador brasileiro que estava tomando conta do seu pai, avô, tia, tio, mãe, que fosse dentro do nosso linguajar. E eu sabia que tinha muita coisa no Brasil que era feita e que às vezes a gente não ligava muito. Eu me lembro, fazendo um parênteses num congresso internacional que eu fui, que eu não tenho bem certeza, mas eu acho que foi o da França, alguma coisa assim, que a pessoa foi dar uma palestra, ela falou assim, porque nós estamos fazendo uma coisa assim excepcional, nós estamos fazendo um atendimento onde trabalha junto o terapeuta, o fisioterapeuta, a fonoaudióloga e o médico. Nós juntamos uma equipe. Eu fiquei pensando, gente do céu, aqui no Brasil já tem essa equipe multidisciplinar há tanto tempo, por que eles estão falando disso agora? Então, nessa hora, eu falei, gente, não é possível. E aí eu estava conversando com o Dr. Paulo Carineu e falei, Dr. Paulo, topa, vamos lá, uma loucura da gente reunir vários profissionais que possam falar sobre a doença de Alzheimer dentro de cada área, da área particular deles, mas dentro de um linguajar que é voltado para o público leigo, sem aquela terminologia mais técnica, mais profissional, mas colocando exatamente aquilo que o familiar cuidador tem que entender, tem que ler. E foi. Aí a gente foi. Era difícil você conseguir escolher, né? Fazer diversos convites, depois a gente não podia ter vários capítulos de uma mesma área, então a gente tinha que escolher algumas coisas e foi. E nesse intervalo, a Ione era minha vice-presidente, e ela cuidava da mãe dela de uma forma que eu não vi ainda nenhum cuidador cuidar da forma como ela cuidava da dona Aldeídes. Ela e o marido, o Paulo, os dois. E ela muito ativa e uma pessoa extremamente ativa. Ela era coordenadora de grupo de apoio lá do Belenzinho e da Penha, se não me engano. E ela, não, desculpe, de Guarulhos. E a Ione, ela tinha um atendimento com a mãe dela, com um atendimento que eu nunca tinha visto, o jeitão dela e do seu Paulo, que era o marido da Ione, né? E ela trouxe uma foto onde ela colocou no rodapé da foto: ela não sabe que eu sou sua filha, mas eu sei que ela é minha mãe. E isso ficou na capa da primeira edição do livro. Deixa eu mostrar aqui para ver se pega. Tá dando para pegar? Tá, né? Então, a Ione. Hoje, a Ione, ela mora no Rio Grande do Sul, junto com o filho dela. E a última vez que eu conversei com ela, que já deve ter uns 2 anos mais ou menos, ela falou para mim que ela tinha feito o diagnóstico dela de Alzheimer. E ela estava indo no médico para o médico constatar a veracidade do diagnóstico. E então a gente fez esse livro, ele foi feito uma primeira vez, uma quantidade razoável de exemplares, né? Nós conseguimos o patrocínio, fizemos, a Novartis patrocinou para a gente, nós lançamos esse livro no Congresso de 2002, lá acho que no Shopping Frecaneca, se não me engano, onde foi o evento. E esgotou rapidíssimo, foram 3.000 exemplares, que no instantinho esgotou, e aí, doutor Paulo e eu conversamos, vamos editar
ele falou, mas vamos editar do jeito que está, com esse mesmo pessoal, com os mesmos capítulos, e aí fizemos uma edição para 10 mil exemplares, que foi a mesma coisa, também conseguimos um patrocínio, e esses 10 mil exemplares também voaram. Não sei se hoje alguma regional, ou a própria Brás, enquanto nacional, ela deve ter algum exemplar ou não. Aí passou um tempo e o doutor Paulo e eu vamos fazer uma atualização nos capítulos. Aí conversamos com todas as pessoas que participaram dos capítulos anteriores, perguntando se queriam continuar, se queriam atualizar, e inserimos alguns novos. Você falando sobre a estimulação cognitiva, não foi? Você entrou também nessa edição já atualizada. E o mais interessante, Fabiana, é que mesmo os profissionais, sabendo que o livro estava sendo vendido, tudo isso, eles assinaram, todos eles, pelo menos comigo, enquanto eu estava na coordenação do livro, todos eles assinaram um termo de cessão dos direitos, para que todo o recurso obtido através da venda do livro ele fosse direcionado exatamente para as atividades da Brás, né? Isso foi uma coisa assim muito muito boa porque eles confiaram e deram, né, parte do seu conhecimento, parte do seu profissionalismo que colocado dentro do livro foi cedido para a gente. Então foi o foram foram um momento muito gostoso. Tem um momento que eu não coloquei, mas um momento que eu acho que para mim ele é muito importante. Todo mundo conhece o logo da Brás, né? Que o logo da Brás é aquela mãozinha em formato de coração que ela se abraça, né? E eu tive a honra danada de aprovar ah, algumas propostas que foram apresentadas por um desenhista, e dentre elas eu escolhi a mãozinha e a cor magenta. E a cor magenta, para mim, é uma cor muito forte, porque ela tem, se vocês buscarem o significado da cor, é um significado que te traz muito de compreensão, de paciência, de fraternidade, de amor. Então, mas é uma cor danada de conseguir em gráfica, sabe? Você tem que dar bem todas as características, porque senão ela acaba virando roxo. Mas é uma a cor, então, para mim foi muito importante ter escolhido, ter sido a autora da escolha do coração e da cor magenta, né? E que está até hoje, né? O logo não mudou e a cor não mudou também. Então, para mim, é sinal que foi uma escolha boa, né? Então, ela está aí há 37 anos, desculpe, há 30 anos, então é sinal que está dando certo. 31, já fez 31. Mas, Vera, 31. vamos falar agora do que trouxe você para 50 mais. E aí eu começo a entrar nessa história. Então, vamos agora É, começar a levar, né, a explicar o porquê da 50 mais ativo, da sequência dessa sua trajetória, que daí coincide com a minha, que é quando a gente se encontra na Brasa e se identifica. É claro que a gente levou um bom tempo, né, Vera? Eu entrei para a bastante. diretoria da Brás numa gestão, numa chapa junto com você, acho que em 2006, e só uns 10 anos depois a gente formalizou a 50 mais, né? Foi. Mas foi bom, porque nesse tempo a gente conseguiu firmar mais aquilo que a gente pretendia. O É. nosso foco ele foi o mesmo, então a gente não desvirtuou do foco, que o nosso foco continua sendo o familiar cuidador, e as pessoas que atuam nessa área, né? Então, você, enquanto pedagoga e com todo esse arsenal de conhecimento que você foi obtendo dos seus cursos todos, eu acho que essa parte também de treinamento para esse pessoal que está começando a entender e saber como atuar junto ao familiar é importante, né? Eu acho que foi um tempo grande, mas eu acho que foi um tempo de preparo nosso. Eu não sou eu não sou fatalista, não sou poliana, mas também não sou muito otimista, mas eu acho que as coisas elas chegam no tempo certo, né? É que a gente teve um Então, período juntas dentro da própria associação, né? foi. Acho que é importante a É. gente falar, não é que a gente teve esse gap sem fazer nada, não. Não, 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 a gente Eu trabalhou fiquei durante muito na juntos. associação até o final de 2022 como voluntária. Você saiu em 2017. A gente
já estava formalizando a 50 mais, né? Se não me engano, foi por aí mesmo, 2017 que a gente formalizou. E a gente fez muitos projetos juntas dentro da associação. Então, um primeiro encontro para pacientes com doença de Alzheimer foi, até você pôs as fotos aqui no seu relato, eu estou lá com meus 20 e poucos Foi, anos, foi. super novinha, e aí a gente tem foto minha e sua nessa época também, né? Nós estávamos um pouquinho mais novas, quase 20 anos, algumas fotos ali. Um pouquinho mais Então, magra, tudo bem, também, ajuda. bem mais magras. Mas é É, isso, assim, acho que ali a gente se identificou, né, Vera? Ali a gente entendeu o que a parceria poderia ser, a gente entendeu o quanto essa parceria era de ideais, não era só, né? E a gente criou na sequência a 50 mais ativo, e aí eu quero que é. você fale a sua versão de onde nasce, por que desse nome, o que que ela significou para você nessa sua trajetória. Eu acho importante a gente colocar, Fabiana, que nesse intervalo, nesse tempo, nesses 10 anos que a gente trabalhou juntas, dentro da mesma diretoria, eu acho importante a gente estar fazendo uma colocação de que você conseguiu fazer e montar o primeiro grupo de pessoas com Alzheimer, coisa que ninguém, todo mundo, eu me lembro que na época todo mundo dizia que loucura, onde se viu um negócio desses, e é daí que já começa a ficar cada vez mais forte esse nosso contato de que a pessoa com doença de Alzheimer ela tem sim condição de fazer muito se ela tiver um certo estímulo, se ela tiver um certo incentivo. E me lembro quando nessa foto que tem, se o pessoal for olhar o documento inteiro na própria revista Longe Viver, eles vão ver. Tem um paciente que você estava atendendo junto com o cuidador, que você estava mostrando para ele, se não me engano, era aquele jogo de descobrir as duas figuras iguais, alguma coisa parecida com essa, não tenho certeza. E que Era o a jogo gente da tinha um. memória. Só fazer um É, parênteses importante aí. O grupo começa depois dessa reunião aleatória que a gente fez para testar como é que ia ser. E a gente é, leva alguns materiais e começa a fazer uma reunião para ver se daria certo, para daí sim ir atrás de um espaço. Então, ali realmente foi onde começou depois o grupo de apoio para pacientes com é, Alzheimer, né? E o mas, treinamento dos familiares para estimulação cognitiva no exato, domicílio, que a gente fazia junto, começou ali. E teve não só o seu apoio, né? E também de muita gente que foi importante naquela época, mas ele teve um impacto, eu acho, na gente descobrir que era possível sim reunir e criou vínculos. O grupo durou depois 7 anos, né? Só parou por várias questões assim alheias a nós. Ah, esse grupo formou pessoas como a Simone Manzaro, por exemplo, que entraram como estagiárias, né? Porque estava fazendo faculdade e hoje foi, segue nessa área, nessa linha de atuação. Então, assim, realmente. E não teve mais, né, Vera? O grupo foi não, fechado em não, 2014 e nunca mais teve grupo de apoio para não, pacientes não. pela associação, ou mesmo até fora, eu acho que tem, mas para pesquisas acadêmicas. Eu vejo alguns em algumas universidades que fazem com a ideia de coletar dados, não É, desvalidando, né? Pelo contrário, é super, super importante, mas é um número muito pequeno, é muito restrito, né? É uma entrada com um período fixo. Lá a gente tinha um controle, um rastreio, toda pessoa que chegava fazia um rastreio cognitivo. A gente chegou a apresentar resultados no congresso, mas a gente ficava com gente por 7, 8 anos, né? Teve paciente é, entrou na primeira turma e só saiu quando encerramos o grupo. Então e era esse o foi uma diferencial. coisa, e foi uma coisa muito importante, porque mesmo naquele primeiro, que foi aquele embrião que você viu, aquele senhor que está na foto, eu não esqueço até hoje, a gente estava num hotel. E tinha que encerrar, nós fizemos o período da manhã, porque a gente achou que o dia todo ia ficar muito pesado para os pacientes,
E já estava na hora de encerrar para o almoço, e esse senhor não queria parar de jeito nenhum, então ele brigava com o cuidador dele e brigava com a Fabiana. Não, eu quero continuar. E aí a gente vê, então, já desde aquela época, a importância que tinha, sim, de estar fazendo todo esse incentivo, essa estimulação. Por isso que o grupo da Fabiana teve pessoas que ficaram os próximos 7 anos juntos, e parou porque precisou parar por causa de uma coisa totalmente alheia à nossa vontade, né? Mas desde essa época, Fabiana, esse contato que a gente teve, esse entrosamento que a gente tinha, quando tinha as reuniões com as subregionais, com os próprios grupos de apoio, que a gente percebia que a grande quantidade de cuidadores mulheres que tinham, e isso foi, inclusive, uma pesquisa que eu apresentei em 98 na Índia, e até consegui ser colocada como o primeiro trabalho apresentado por familiar cuidador, foi muito importante, onde mostrava, já nem naquela época, uma pesquisa que a gente fez, que a mulher que era a cuidadora principal. E essa mulher quase sempre era a filha, e essa filha que tinha ou o curso universitário ou o curso técnico, que parou de trabalhar ou que parou de estudar para poder cuidar. E a gente começou a perceber que dentro das conversas que a gente tinha, os 0800 que a gente atendia, as ligações, e mesmo durante as reuniões dos grupos de apoio, a gente percebia a necessidade que essa pessoa tinha de, sabe, se integrar novamente à sociedade, que ela estava cuidando, mas ela falou, será que eu vou cuidar eternamente? Será que eu só posso cuidar? Eu não posso fazer mais nada? E aí começou a nossa definição de como a 50 mais trabalharia. E por que a gente colocou esse nome de 50 mais? Pelo menos a impressão que eu tenho é exatamente essa, né? Não existe uma data, um ano para você começar a envelhecer. Sabe, se você perceber, você nasceu e já começou a envelhecer, né? Você já tem 1 ano de idade, 2 anos de idade, já está envelhecendo nesse tempo todo, né? E o envelhecimento hoje, para mim, ele não significa tempo de vida, mas o envelhecimento, para mim, ele vai muito mais do que está a minha cabeça. Então, vocês podem perceber, assim, pela fisionomia da Fabiana e a minha diferença, nós temos uma diferença de mais de 30 anos de idade entre uma e outra, e existe uma sinergia, uma empatia tão grande entre aquilo que a gente pensa e o que a gente faz, que às vezes a gente não precisa nem, a outra não precisa nem completar aquilo que ela estava falando, a gente já subentende. E isso daí foi muito importante. Então, essa intergeracionalidade que existe na nossa empresa, ela vem ficando cada vez mais forte. E eu acredito que esse trabalhar o envelhecimento a partir dos seus 50 anos, por que a gente coloca 50 anos? Porque 50 anos a pessoa ainda está no seu auge. Ela ainda não pensa, nem está pensando em se aposentar, não está pensando em nada, acha que ela vai continuar bem para o resto da vida. Só que, principalmente para quem trabalha, é aquele momento em que está chegando a data da aposentadoria, e vocês sabem muito bem que na aposentadoria existe o teu sobrenome empresarial, que é, então, por exemplo, Vera da Brás ou Vera da 50 a mais. Na hora que eu não tiver mais das 50 a mais, eu vou ser Vera do quê? Sabe? Então, como é que eu vou trabalhar esse processo meu de envelhecer? E como é que eu posso envelhecer de uma forma legal, de uma forma ativa, de uma forma assim super. Como é que eu vou ser super coerente com tudo aquilo que eu penso, com tudo aquilo que eu quero fazer? Então, a importância de trabalhar isso chamou a atenção, a nossa atenção, para a gente dar uma diretriz para 50 a mais. E aí foi. Aí, como a gente tem, nós participamos juntas durante muito tempo que a gente se conhece, mas a gente tem algumas atividades que elas são diferenciais nossos. Então, a Fabiana, ela tem toda uma área ela é especialista em gerontologia, ela tem toda a parte da neurociências acoplado ao seu cabedal de conhecimentos e gerontóloga. Então, ela consegue desenvolver uma série de coisas de uma forma mais catedrática, mais técnica, voltada para
profissionais, ou voltada para pessoas que estão precisando entender o que é um processo de envelhecimento. Eu já tenho todo um conhecimento que é do cuidador, sabe? Esse eu tenho certeza de que ninguém vai tirar de mim, porque esse eu tenho, eu, eu fico extremamente contente e honrado de saber que eu tenho uma vida voltada para essa parte dos cuidados e eu entendo o que o cuidador quer. E a gente consegue ter uma comunicação legal. Então, como é que a gente ia conseguir trazer esses dois conhecimentos, essas duas áreas onde a gente maneja bem, onde a gente está trafegando bem, como é que a gente consegue trazer isso para uma empresa? E foi a hora que a 50 mais a gente acabou oficializando finalzinho de 2017, né, Fabiana? Aí depois, ainda 2018, a gente estava assim, a gente apresentou uma série de coisas, fizemos uma série de trabalhos junto a uma instituição de longa permanência, que tinha várias unidades. A gente fez todo um treinamento do pessoal interno deles, e, e depois, isso foi 2018, 2019, quando chegou 2019 veio a pandemia, aí a gente precisou fazer uma série de reestruturação na nossa cabeça, principalmente, e depois da nossa cabeça a gente foi reestruturar um pouco a empresa e a gente viu que o online seria o caminho. E é um caminho que até hoje a gente persegue. A gente tem a área do Poderosamente, dentro do 50 mais ativo, que é voltada para essa parte de estimulação para a pessoa que está ainda num processo, está pensando num processo de envelhecimento ativo e saudável, onde a gente tem toda uma parte de orientação para os profissionais, mostrando para eles o que é o envelhecimento e principalmente como atuar no envelhecimento junto a pacientes com demência. Então, toda uma parte mais técnica e, junto a isso, uma outra área chamada Pausa no Cuidar, que é exatamente essa que eu coordeno, que é onde fica o cuidador, e a gente tem grupos de apoio para o familiar cuidador, onde ele vem e ele fala, são grupos pequenos, que é para dar exatamente a chance para esse cuidador falar, onde ele vem, ele coloca, e sem nenhum tipo de cobrança, sabe, de preconceitos, de juízo daquilo que ele está falando, nada disso. Ele está colocando, ele está se despindo junto ao grupo de todo aquele tipo de comprometimento, de dificuldades, de desesperanças, de tudo mais. E é um grupo que a gente está desde o começo, há 2 anos já, e que virou um grupo tão unido, mas tão unido, e eu fiquei extremamente feliz quando um dos membros do grupo postou uma foto. Nós tivemos um único encontro presencial nesses 2 anos, que já tem um mês, mais ou menos. E foi tirada uma foto do grupo como um todo, e esse participante do grupo colocou a foto e colocou: essa é a minha família. Gente, aquele negócio bateu assim em mim, falando assim: caramba, como é bom a gente ter essa família, e é uma família que se une, que se abraça. E aí eu me senti tão orgulhosa que ainda fiquei mais inchada do que eu já estou, né, Fabi? Então, foi esse É, aí eu a nossa empresa. vou complementar, né? Assim, É, 50 mais ativo não só porque é uma idade que a gente quer que as pessoas de fato comecem a pensar, tem várias pesquisas saindo com mudanças a partir dos 50 anos em estilo de vida, em prevenção e o impacto que isso tem, né? O quanto é possível fazer muita coisa ainda. Então, a ideia é essa, né? A gente trabalhar numa educação para o envelhecimento, mas é 50 mais ativo porque a gente também tem como bagagem os cuidadores, que em geral estão nessa faixa etária. E aí, quando a gente fala de filhos, cuidadores, em geral eles estão acima dos 50 anos, é raro ter mais novos. E a gente precisa cuidar desses familiares que cuidam, porque senão eles vão adoecer e vão chegar pior do que os pais ou os parentes que eles estão cuidando, né?
Então, eu acho que é a nossa base é trabalhar em prevenção e em tratamento, em cuidado, no dia a dia. A gente trabalhou em muitos cursos de capacitação de familiares e capacitação de cuidadores quando a gente estava na Brás. A gente trouxe isso para 50 mais, fomos dar muita capacitação em instituições de longa permanência. Recentemente, a gente tem sido chamado muito em centros dias para dar essa capacitação, porque nós tivemos essa grande escola, Vera, que é o contato direto com o paciente de Alzheimer. Não só porque nós tivemos parentes com essa doença, mas também porque a gente conseguiu aprender a experiência daqueles todos os cuidadores que passaram aí nesses 20 anos que eu tenho grupo de apoio, você mais ainda, porque você já estava na Brasa atendendo telefone, né? Então, desde lá que a gente começa a ser voluntário atendendo telefone e vai ser voluntário em grupo de apoio, a gente começa a ser uma escola que em nenhum livro é ensinado, nenhum livro, nenhum curso que a gente faz para chegar aqui onde a gente chegou, nos deu o conhecimento que ter contato com quem está 24 horas por dia com o paciente doente nos deu, né? É o dia a dia que dá esse conhecimento, é essa troca que dá esse conhecimento, as minúcias, você orientar um familiar sem nunca ter convivido, ou vendo durante uma consulta, ou vendo uma vez por semana numa visita domiciliar, é muito pouco. Então, se a gente não tem essa troca com os familiares mais intensa, se a gente não entende mais como que é a rotina, a gente não consegue ajudar. E aí a gente está hoje com essas duas grandes frentes na 50 mais ativa, nós temos dois grandes guarda-chuvas, que são o Pausa no Cuidar, que você estava falando, né? Que é a assistência domiciliar, que é a consultoria para quem tem um idoso dependente, seja lá por Alzheimer ou por outra razão, e que não sabe lidar com isso ainda. Então, a gente faz treinamento do cuidador, reunião com família, a gente ajuda em controle de medicamento, de compras, levar no médico, levar no físio, né? Tem muitas famílias que a gente É, atende que não moram em São Paulo, então tem o familiar doente sozinho na cidade, precisa desse apoio. E o outro leque que você falou, que é o Poderosamente, que trabalha com o público 60 mais, voltado para um trabalho preventivo e uma educação para o envelhecimento, né? é. E juntando isso tudo, né, Fabiana, a gente não pode esquecer, nós temos uma terceira sócia. Sim, Essa terceira sócia também é jovenzinha, também está na faixa dos seus 40. Continua aquela diferença de 30 anos entre eu e as sócias. Mas é uma sócia que, vocês já perceberam que eu e a Fabiana, a gente gosta muito de falar, de fazer, de agir, de imaginar coisas. E a Anne, que é a nossa sócia, é aquela sócia que fala assim, tá bom, vocês querem fazer isso? Vamos ver aonde que pode ser feito, como é que vai ser feito, quanto custa, o que que vai fazer, o que que vocês vão precisar, qual é a data. Então, é aquela que ela é mais centrada, mais pé no chão, aquela que nos puxa para baixo quando a gente começa a sonhar e pensar muita coisa, né? A gente tem várias coisas pela cabeça. Eu estou nos meus 74 anos, ainda quero fazer muita coisa mesmo. Mas eu acho que também a Anne está certa de falar, calma, é uma coisa de cada vez. Não adianta querer abraçar o mundo com as duas mãos, porque não vai dar, vai precisar de mais perna e de mais braço. E é isso que a gente consegue contemplar, né, Fabiana, dentro da nossa empresa, né? E que a gente tem se dado bem, a gente vai continuar essa bastante tempo. questão intergeracional está sendo cada vez mais falada e discutida, porque é urgente você inserir a pessoa 60 mais, 50 mais, até 40 mais sofre preconceito dentro do mercado de trabalho, mas a gente tira de letra há muito tempo, né, Vera? Oh, Embora e agora está se como? falando muito, a gente já tira de letra há muito tempo. Acho que merece uma outra live só para falar isso, só para falar É, como é que a gente lida aí com essa diferença de idade, né? Eu sempre brinco que eu imagino a Vera lá com seus 30 anos indo visitar minha mãe na maternidade, né? É, e olhando aquele bebê recém-nascido e pensando, ela vai ser minha sócia, porque seria não, uma possibilidade. mas agora é o contrário. Agora eu estou trabalhando bastante, porque eu ainda quero pegar as tuas duas filhas como sócias. Já já Ah, elas sim, vão estar, já já. Viviane e Helena já já vão estar sendo minhas sócias também, né? com certeza, com certeza. Isso.
Vera, foi um prazer conhecer a sua história que de forma sem humildade, né, mas também sem arrogância, eu tenho certeza que marcou a história da gerontologia no Brasil, principalmente do Alzheimer no Brasil, né? Se a gente tem hoje tantas ações e quantas vezes até hoje, né? Você já saiu há quantos anos da Brasa? Quantas vezes até hoje a gente recebe ligação de laboratório perguntando pela Vera, porque todo mundo quer a Vera e a Vera é uma referência na área. Então eu posso falar sem qualquer tipo de arrogância de que você é sim parte da história do Alzheimer no Brasil. Foi muito bom ter lido essa história. A gente, uma pessoa que não tem, né, um país, uma instituição, uma pessoa que não conta sua história e sua trajetória, ela perde parte do significado. Então, todo o significado que você tem para nós na Geronto, para nós na 50 mais, para os nossos clientes, ele não é à toa. E essa entrevista de hoje fica claro isso, né? O quanto essa trajetória te trouxe até aqui. E a gente não pode deixar as histórias se perderem nunca, ignorá-las e passá-las adiante. Então, amamos você ter tomado um tempo e ter, né, pego os registros antigos, as fotos de nós muito mais jovens e magras, trabalhando na Brás juntas. Foi muito legal. E temos o maior orgulho de falar que eu sou sua sócia na 50 mais, viu? Eu gostei, foi muito importante para mim esse resgate de história, Fabiana. Primeiro, porque eu consegui ver que minha memória não está tão ruim. Eu estou trabalhando, incentivando, e estou lá, estou conseguindo resgatar muita coisa. E resgatei praticamente. E gozado que conforme você vai escrevendo, vai lembrando, você vai tendo mais lembrança ainda daquilo que pode estar surgindo para você, né? Então, acho que isso é importante a gente ter esse conhecimento, né? Fico muito contente, porque, de fato, ainda tem pessoas que, quando eu falo o meu nome, principalmente quando a gente está em congresso, alguma coisa, as pessoas ainda vêm para mim, lembrando de momentos que a gente atravessou junto. E uma das coisas que eu quis na escrita desse texto é exatamente isso, é convidar as pessoas a que tiveram algum tipo de participação comigo, quando eu estava na Brasa, as pessoas também, se tiverem essa lembrança, se tiverem fotos, se tiverem alguma coisa, vamos construir a história junto. História de uma associação que você não consegue colocar no papel, ela perde toda a importância dela, e eu acho que a Abraço foi extremamente importante para muita gente, para mim e para muito mais gente. E com você mesmo, até você, eu até estou te convidando agora para você pegar essa tua memória do teu curso, dessa primeira reunião que a gente fez com os pacientes, e que você falou que esse foi a sementinha que fez, que te embasou para a construção dos próximos anos e dos próximos encontros que você teve, escreve isso. Tenta. Foi o primeiro e único grupo de apoio para pacientes que a gente teve no Brasil. Não sei se tem hoje mais algum, eu pesquiso, não vejo, mas faz isso. Então, do mesmo jeito como eu estou convidando você a escrever, estou convidando também você, que está me ouvindo agora, que você teve alguma participação comigo, escreve um pouquinho. Não, eu sei que a gente vai lembrar mais então, das pessoas que participaram há mais tempo, né? De uns tempos de 2015, 2014 para cá, eu ficava mais restrita a escritório. Tinha o contato com as pessoas, mas para e-mail, WhatsApp e tudo isso, mas assim, de presencialmente, vê lá, você participou de algum grupo de apoio? Vamos lá, conta como é que foi. Eu acho importante a gente construir essa história. E a história, ela tem que ser construída com várias mãos, com as mãos de todo mundo que ajudaram a que ela fosse criada, que ela fosse desenvolvida. Então, vai aí um convite, e reforço meu convite para você, Fabi. Tá bom? Foi ótimo essa lembrança toda. Muito obrigada por esse carinho que você Adorei o tem bate-papo, e Vera. do orgulho que eu Obrigada. tenho. Hã? Obrigada a você. O orgulho que eu tenho também da gente estar junto nessa sociedade, trazendo todo esse nosso conhecimento, esse nosso carinho de uma pela outra. Tá Nem bom? fale, é mesmo. Isso. Querida, obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Beijo a todos.